Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos muito bem. Eu sou a professora Suelen e nós vamos estudar a aula número 37 da disciplina de Geografia. Sempre com caderno, lápis e borracha para você ir fazendo as anotações da nossa aula. Hoje, então, nós vamos estudar um pouquinho sobre o respeito ao outro, né? Sobre a gente conviver com as pessoas com respeito, com igualdade, sempre, né, pensando no outro, além de nós também. Objetivos: compreender o conceito de preconceito, discriminação e racismo, reconhecer a importância da educação e do respeito entre todas as pessoas e identificar ações de respeito e educação que todos devem ter para haver uma convivência respeitosa. Então, na escola, na rua, em vários lugares, a gente convive com pessoas diferentes fisicamente, com idades diferentes, com jeitos diferentes, e nós devemos então respeitar essas diferenças, assim como nós queremos que as nossas diferenças também sejam respeitadas. Então, respeito ao outro. Na escola ou em qualquer outro lugar, há pessoas de todos os tipos e todas merecem ser acolhidas e respeitadas, independente de qualquer característica física, social ou intelectual. Então, o que a gente falou anteriormente, independente de qualquer característica que a gente tenha de diferente com outra pessoa, não significa que o que o outro pensa, como o outro é errado, é apenas diferente. E é bom que seja assim, se todo mundo fosse igual, da mesma altura, com a mesma cor de cabelo, que gostasse das mesmas coisas, não iria ser tão legal quanto é, se a gente aprende com a diferença dos outros, né? Se eu sei alguma coisa e o meu colega não sabe, eu vou ensinar, ele vai saber algo que eu não sei e vai me ensinar também. Então, a gente tem muito a aprender com as diferenças. Infelizmente, né, atitudes como preconceito, discriminação e racismo ainda estão presentes na nossa sociedade. Então, infelizmente, né, apesar de tanta evolução, de estarmos, né, tão avançados em muitas coisas, atitudes ruins como essa ainda existem. Mas e você sabe o que essas três palavrinhas significam? Vamos lá aprender então. A primeira delas é o preconceito. O que é preconceito? É o julgamento ou ideia pré-concebida sobre uma pessoa ou grupo. Ou seja, é julgar algo ou alguém sem conhecer. Então, o preconceito é aquilo que eu penso sobre alguém antes de conhecer. Então, pré é aquilo que vem antes. Então, eu não conheço o que aquele aluno novo, por exemplo, gosta, de onde ele veio, qual é o nome dele, enfim. E eu já, não gostei, não fui com a cara. Por quê? Porque eu não sei. Não, isso é preconceito, eu não conheço, né? E eu já estou julgando. Então, preconceito é quando a gente julga alguém sem conhecer, sem saber nada sobre ela. Discriminação. Quando o preconceito, então lá, né, o meu julgamento sobre alguém é mostrado em ações que magoam ou humilham as pessoas. A discriminação pode acontecer por causa da idade, né? Às vezes tem gente que tem preconceito, discriminação por pessoas mais velhas, a religião, por ser uma religião diferente. Tem gente que tem a discriminação, o gênero, por ser homem, por ser mulher, a classe social ou cor da pele. Então, existe, né, esse preconceito, eu julgar sem conhecer. E a discriminação é quando o meu preconceito, eu mostro o meu preconceito nas minhas ações. Então, eu tenho preconceito, por exemplo, por causa da idade. Vamos dizer, né? A pessoa tem preconceito com idosos, não gosta de idosos, mas não conhece, só tem o preconceito. Não gosta porque não gosta, né? Porque não tem nenhum motivo para não gostar. E aí, ela, por exemplo, xinga, ela magoa, ela faz algo para que aquela pessoa não se sinta bem. Isso é a discriminação, quando eu coloco para fora, né, mostro o meu preconceito por causa de alguma coisa que não me agradou, né, e que no fundo não tem nada a ver.
E o racismo é quando alguém se considera melhor que outra pessoa por causa da sua cor, por causa de características intelectuais ou morais. Então, eu me acho melhor porque eu tenho tal cor, eu me acho melhor porque eu sou mais inteligente, enfim. Isso é racismo, é quando eu acho que alguém, por ser de determinado jeito, é pior do que eu. E não é a cor, não é a inteligência, não é nada disso que vai dizer sobre o caráter daquela pessoa, como ela é de verdade. Então, racismo também é uma coisa muito ruim, além de ser crime, porque não é nem um pouco legal. Então, preconceito, discriminação e racismo são 3 palavras que a gente deveria nem conhecer, né? Porque mostram atitudes que não são nem um pouco legais. Então, agora que você sabe o que elas significam, né? Você pode então ajudar a evitar essas atitudes. Você sabe, né, que não são nem um pouco legais. Então, nós podemos perceber então que preconceito, discriminação e racismo não significam coisas legais e evitar, não praticar e também ensinar as outras pessoas de que isso não é legal, que a gente não deve fazer. Atitudes de respeito evitam sofrimento e constrangimento. Também deixam um ambiente agradável e acolhedor para todos nós. Então, quando nós respeitamos todos, nós acolhemos, né, todas as pessoas que são diferentes e fazemos elas se sentirem bem, sem discriminação, sem preconceito, todos daquele lugar vão conviver bem, vai ser um lugar legal, uma sala de aula, por exemplo, agradável, quando todo mundo se dá bem, sem discriminações, todo mundo considera todos, né, como amigos, como colegas. Isso deixa o ambiente legal e mais acolhedor, porque todo mundo que está ali vai se sentir bem naquele lugar. Na escola, na rua, em casa, na praça, no parque ou em qualquer outro lugar, a educação e o respeito devem estar sempre presentes entre as pessoas. Então, lá em casa, se eu estou na escola, se eu estou na rua, se eu fui no supermercado, se eu fui brincar na pracinha, não importa, né? A gente deve respeitar todas as pessoas, como nós queremos ser respeitados. Então, quando às vezes a gente faz um pré-julgamento, né, tem um preconceito com alguém, já pensou se fosse o contrário? Se aquela pessoa estivesse pensando isso sobre você? Ou se aquilo de ruim, aquilo que você fez e que magoou alguém, tivesse sido feito para você, como que você ia se sentir? Então, sempre a gente deve pensar isso. Será que, às vezes, essa piadinha, né, essa chacota que eu vou fazer com o meu colega de classe ou alguém na rua, será que vai ser legal? Será que ele vai se sentir bem? Será que ele vai achar engraçado como eu tô achando? Então, a gente sempre tem que pensar isso, né? Se colocar no lugar do outro. Além do respeito às diferenças, outras ações também são importantes para viver em harmonia e ter respeito entre todos. Então, vamos ver então quais são essas ações que vão melhorar a nossa convivência e o respeito com as outras pessoas. Então, vamos lá. Falar com todos de maneira educada, usando palavras como por favor, com licença, obrigado, desculpe. Então, se eu estou lá na escola, por exemplo, eu devo falar com o professor, com a professora, com os meus colegas, com o pessoal da direção, com o pessoal da limpeza, todos da mesma maneira educada, da mesma maneira gentil e, né, usando as famosas palavrinhas mágicas, por favor, com licença, desculpe, obrigado. Então, às vezes a gente faz, né, algumas coisas que a gente faz realmente sem querer. E aí, né, a gente também pede desculpa, né? Foi sem querer, mas pede desculpa também. Desejar bom dia, boa tarde, boa noite para todos, né? Então, quando a gente recebe, né, chega na escola e recebe um bom dia, boa tarde, né? Aquele bom dia, boa tarde gostoso, né? Que realmente está desejando que seja um bom dia, que seja uma boa tarde. Então, faz muito bem para a gente também. E para aquela pessoa que está recebendo aquele desejo, né, de bom dia.
Não falar mal dos outros, porque a gente não gosta quando falam mal da gente, né? Principalmente quando, né, nem é algo verdadeiro, né? Só porque às vezes eu não gostei do jeito daquela pessoa, vou falar mal dela, não. Então, sempre pensar, né? O que eu não quero que faça para mim, não vou fazer para os outros. Ter atitudes de respeito e de delicadeza, né? Então, ser respeitoso com todos. Quando ver alguém triste, ajudar perguntando se está tudo bem. Se a gente vê alguém triste, aborrecido e a pessoa está lá, né, quietinha, então ir perguntar se está tudo bem, se pode ajudar, fazer alguma coisa para que aquela pessoa se sinta melhor. Não ter atitudes de discriminação, preconceito ou racismo, né? Isso é muito, muito importante. Ouvir com atenção quando alguém estiver falando conosco, que quando a gente vai falar e ninguém está dando, né, atenção, para a gente já é chato, né? A gente não gosta quando a gente vai falar, contar ou explicar algo e não estão nos dando atenção. Então, quando alguém estiver falando com a gente, estiver na sala de aula, a professora estiver falando, o professor, o colega for falar alguma coisa, então a gente ouvir com atenção, né? Dar atenção à pessoa. Manter o lugar limpo e organizado, né? Respeitar também o lugar onde eu estou, a minha casa, a minha sala de aula, a minha escola, a praça, o parque que eu vou. Então, também é uma atitude de respeito, de educação, cuidar desses lugares também. Desde pequenas, as pessoas são diferentes de várias maneiras. Então, pode ser a altura, a cor, o jeito de falar, a classe social, a religião, enfim, são diferenças, né? Não é um problema. A palavra diferença não significa que é um problema, são apenas diferenças, né? Se fosse todo mundo igual, ainda na sala de aula, todo mundo igual, todo mundo de uniforme, né? A gente ia ter que usar um crachá para saber quem é quem, mas não, nós somos diferentes e é isso que importa, e isso é legal, a gente ser diferente e conviver com essas diferenças, porque as diferenças, elas podem nos ensinar muito. Então, um colega, por exemplo, gosta de um tipo de livro. Ah, eu não gosto, mas nunca li. Eu posso aprender com o gosto dele, aprender com o que ele gosta. Meu colega gosta de determinado tipo de comida, eu não gosto. Posso aprender a gostar, né? Ver por que ele gosta, enfim, ter as diferenças é bom, a gente pode aprender com elas também. Lembre-se sempre, né? Bem importante, gentileza gera gentileza. Então, ser gentil, ser educado, nós vamos receber de volta a educação, a gentileza das outras pessoas também. E também, bem importante, não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem com você, certo? Então, essa também é bem importante. Isso significa se colocar no lugar do outro, né? Como a prof falou anteriormente, eu vou fazer uma piadinha, né? Vou tirar sarro no meu colega por causa de alguma coisa, mas e se fosse ao contrário? E se ele olhasse em mim e não gostasse de alguma coisa e também fizesse uma piadinha? Será que eu ia gostar? Será que eu ia me sentir bem? Provavelmente não. Então, sempre se colocar no lugar do outro, porque não é engraçado quando só uma pessoa acha graça, tá? Então, se eu faço uma brincadeira, mas só eu estou me divertindo, tem alguma coisa de errado, tem que pensar se o outro está se divertindo também, ok? Sempre, então, lembrem dessas duas frases, gentileza gera gentileza e não faça para o outro o que você não gostaria que fizesse com você, ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, que vocês tenham aprendido com a aula de hoje também e sempre busquem serem pessoas boas, né? Pessoas respeitosas, pessoas bondosas e gentis com todos. Qualquer dúvida, leia nossos slides novamente, assistam nossa aula novamente e depois, com muito carinho, muita atenção, realizem atividades sobre a nossa aula de hoje, ok? Vejo vocês então na nossa próxima aula e até mais!